está nos esperando. Você crê nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos aqui nesse texto maravilhoso aqui, a Bíblia vai dizer que Jesus faz uma parábola, uma representação, dizendo acerca de um pai de família. O pai de família que preparou uma grande ceia. Se você for lá em Mateus 22, vai estar dizendo assim, as bodas, ceia. Preparou ali uma grande festa, uma grande bodas ali para quê? Para que na presença do pai de família, os convidados viessem ali se assentar, viessem ali se alegrar. Mas Jesus fez tudo isso para quê? Para representar o reino dos céus, o reino de Deus. E por quê, pregador? Porque acredito, irmã Danuba, que quando nós recebemos o convite, nós estamos sabendo que um dia vai chegar esse dia. Nós estamos sabendo que um dia vai chegar esse convite. Que convite é esse, pregador? Todo aquele que entra em uma igreja, ouve alguém pregar a palavra de Deus, sabe que vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Sabe que vai chegar um dia que nós iremos ser levados a uma festa. Que festa é essa, pregadora? Apocalipse, capítulo 19, as bodas do Cordeiro. A igreja que vencer, a igreja que vai ser arrancada da terra, todos aqueles que forem salvos, na presença de Deus, assentado à mesa, lá no reino de Deus. Pregador, quem disse isso? Jesus. Nessa noite nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, mas se nós tivéssemos lido acerca da Santa Ceia em Lucas, em Mateus, em Marcos, nós iríamos encontrar Jesus dizendo assim, é o seguinte, hein? Hoje é a última ceia aqui na terra. Por que a última ceia aqui na terra, Jesus? Última ceia aqui comigo, em carne presente. Porque a próxima vez que vocês forem experimentar dessa ceia do fruto da vida junto comigo, vai ser lá na glória, vai ser lá no reino dos céus. Mas para um dia ir para o reino dos céus, quando nós olhamos para a Bíblia, irmã Leonilda, é preciso estarmos preparados. É preciso também nós querer. O texto aqui vai dizer que esse homem aqui saiu aqui, ó. É a hora da ceia, mandou o seu servo, o seu empregado, dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. Quem é pregador? Este servo dessa parábola. Quem é pregador? Esse empregado, este que vai chamar os convidados, os anjos. Os anjos. Quando tudo estiver preparado, vai ser dada a palavra de ordem. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Quando tudo estiver preparado, vai vir buscar os convidados. Vai vir buscar aqueles que vão para as bodas do Cordeiro, sim. Mas quando eu olho para esse texto, me chama a atenção que todos sabiam que esse dia ia chegar. Me chama a atenção que todos sabiam que ia chegar o momento de ir para a ceia do Senhor, de ir para aquelas bodas. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, tinham pessoas que não quiseram ir. Como assim, pregador? Como alguém não quer ir para o céu? Como assim alguém não quer estar na presença de Deus? Não, tem pessoa que não quer. Prova para mim, pregador. Vamos para a Bíblia nessa noite. A Bíblia vai dizer que no meio daqueles convidados tem 3 categorias aqui de pessoas. 3 categorias de desculpa. 3 categorias que nesse texto deixou aquelas pessoas fora das bodas, fora de se encontrar com o Senhor. E que categoria é essa? Nós lemos aqui nessa noite que o homem disse aqui que comprou uma propriedade. O homem disse aqui, ó, e todos a uma começaram a se cruzar. E o primeiro disse, eu comprei um campo, é preciso ir vê-lo. O que significa esse campo nessa parábola? Bens materiais. Bens materiais. Muitas das vezes a pessoa deixa de se preparar e um dia está nas bodas com o Senhor, indo atrás dos bens materiais, indo atrás das coisas do mundo, indo atrás das coisas da terra, e fazendo isso, vai deixando Deus de lado, e fazendo isso, deixa Deus lá por último lugar, deixa a ceia do Senhor em último lugar. Hoje é o culto de Santa Ceia. Quantas pessoas faltaram na igreja? Para você ter um exemplo, nesta noite. Muitas pessoas deixam a presença de Deus por bens materiais. Muitas pessoas deixam a presença de Deus por coisas do mundo. Muitas das vezes as pessoas deixam de estar se preparando para ir para as bodas, para ir se encontrar com o Senhor, ir se encontrar com o noivo, e um dia para a glória, por causa das coisas do mundo. Muitas das vezes as pessoas pensam que no mundo é mais fácil. Muitas das vezes as pessoas pensam que lá no mundo é melhor, mas não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e tudo que nele há. Primeira desculpa, as coisas da terra, os bens materiais.
Quantas pessoas muitas das vezes vai dizer assim, meu Deus é o dinheiro, vai atrás das coisas do mundo, do dinheiro. Mas quando cai com uma enfermidade, o único que pode sarar é Deus. Quando cai com a causa impossível, o único que pode sarar é Deus. Aí se lembram que existe um Deus. Segunda categoria, evangelista, trabalho. Quantas pessoas dizem assim, eu estou trabalhando, estou cansado, não posso ir à igreja. Quantas pessoas dizem assim, eu estou cansado, não posso ir para o monte orar. Quantas pessoas dizem, eu tenho que trabalhar, não tem como eu ir para o culto, não tem como eu adorar a Deus, não tem como eu buscar. No caso aqui dessa parábola, comprei 5 juntas de boi, e eu tenho que trabalhar, tenho que experimentar. Reino do céu, deixa lá no canto. Céu, deixa lá no canto. Bodas do cordeiro, deixa lá no canto. Céu, deixa lá. Deixa para o último plano. Mas quando nós vamos para a Bíblia, o que Jesus ensinou? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão serão acrescentadas. O mal que tem no ser humano dessa geração é deixar Deus em último lugar. O mal que tem o ser humano dessa geração é cumprir com aquilo que Paulo escreveu aos Romanos. Deram mais crédito à criatura do que ao Criador. Deixam Deus por último lugar e colocam o ser humano em primeiro lugar. Deixa a vontade de Deus por último e coloca a vontade sua própria em primeiro lugar. E o que vai acontecer, pregador? Quem vai deixando Deus de lado, quando Jesus voltar, ele também fica de lado. Deixa ele de lado também. Quando eu olho para esse texto aqui, pessoas deixando Jesus por último lugar. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar com Jesus pregando, dizendo assim, você quer me seguir? Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para um dia ir para a glória, para um dia se encontrar com o Senhor na glória, nas bodas do Cordeiro, é preciso negar muitas das vezes a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, para cumprir com a vontade de Deus. Pregador que eu ganho, aquele que larga tudo para servir o Senhor, um dia encontrará o seu nome escrito no livro da vida e herdará a salvação. Um dia que quando chegar as bodas do Cordeiro, quando tudo estiver preparado lá na glória, que o Senhor mandar os seus servos vir buscar os escolhidos, os convidados, irá para lá e grande vai ser a festa. Grande vai ser a festa. Como que é essa festa, pregador? Apocalipse, seu capítulo 19, a Bíblia que vai dizer. O pé que estava a festa lá, e eu acho uma da Núbia que a festa estava pentecostal. A Bíblia vai dizer aqui, e os 24 anciões e os 4 animais se prostraram e adoraram a Deus, assentado no trono dizendo amém, aleluia. Aí veio a igreja, aí veio os convidados, e saiu uma voz do trono que dizia, louvar o nosso Deus, vós todos os seus servos, é vós que temeis também tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, olha aí os convidados, como uma voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Alegramo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? A esposa é a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, linho puro, resplandecente, porque linho fino são as justiças do santo. A festa vai ser lá na glória, mas para que essa festa seja lá na glória é preciso o ser humano estar preparado. Mas sempre Deus é em último lugar. Sempre Deus fica lá como se fosse uma vassoura. O dia que eu precisar varrer a casa eu pego. Fica lá atrás da porta. Sempre em último lugar. E eu olho aqui para esse texto, aqui nessa noite aqui. A terceira categoria. Qual é a terceira categoria, evangelista? A terceira categoria, o outro disse, casei, portanto, não posso ir. Primeira categoria, os bens materiais, as coisas do mundo. Segunda categoria, o trabalho. Terceiro lugar, a família. E eu quero nesse texto aqui que você medita comigo o seguinte: o que é a prioridade na sua vida? O que tem que ser prioridade na vida do ser humano? A prioridade na sua vida tem que ser aquele que quando você estiver no fundo do poço vai estender a mão para você. A prioridade na tua vida tem que ser aquele que quando você tiver uma enfermidade que o médico não resolve, quando você tiver uma causa com o seu nome, dinheiro, nada disso resolve, é o que vai te estender a mão e te levantar. A sua prioridade tem que ser o Senhor. A sua prioridade tem que ser Jesus. Por quê? Porque Jesus te dá prioridade. Glória a Deus. Fez um pouquinho de frio, o crente já não pode mais adorar a Deus. Fez um tempinho de chuva, o crente já não pode mais adorar a Deus. Muitas das vezes falta no culto, mas eu dou notícia alegre para você: Jesus nunca faltou no culto. Ele sempre está.
E onde ele está, eu aprendo que tem milagre, tem cura, tem libertação, tem poder de Deus, tem batismo com o Espírito Santo, tem renovo, tem paz para o teu coração aflito. Eu olho para esse texto aqui nessa noite e venho abrir o coração aqui a entender. Aqueles que foram convidados estavam sabendo. Aqueles que foram convidados conheciam, sabiam que aquele evento ia acontecer. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver João escrevendo no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A festa era para os convidados, a festa era para aqueles, entre aspas falando, que eram dignos de estar lá. Só que quando chegou o dia, não foram eles que estiveram na festa. Porque o texto que diz no último versículo aqui, ó: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão da minha ceia. Lá em Mateus 22 vai dizer assim: porque eles não eram dignos. Evangelista, existe algum tipo de gente que Deus rejeita? Se eu falar para você que nesse texto aqui eu entendo que existe um tipo de gente que Deus rejeita. Que tipo de gente? Deus não rejeita a pessoa por ela ter dinheiro, por ela não ter dinheiro, por ela ser pobre, por ela ser rica, por ela ser branca, por ela ser negra, por ela ser parda, não. Deus não olha nada disso no ser humano. A Bíblia diz, Romanos 2:11, Deus não faz acepção de pessoas, não. Só que tem uma classe do mundo que não vai dar salvação. E que classe é essa? Os que não quiseram. Os que não quiseram. O texto aqui é claro aqui em dizer: os convidados não quiseram ir. Quem são os convidados, pregador? As pessoas que ouvem a palavra e não dão crédito à pregação. As pessoas que ouvem a palavra, mas decidem ficar atrás das coisas da terra, do mundo, e deixa Deus lá no último lugar. Essas pessoas não alcançarão, por quê? Porque o ser humano não vai perder o céu e ir para o inferno porque Deus é mau, não, por suas próprias escolhas. As suas próprias escolhas levam você para o céu ou para o inferno no final. As suas próprias escolhas vão levar você a uma vida abençoada ou uma vida destruída. As suas próprias escolhas. Sim, no mundo se fala: tudo aquilo que você planta, você colhe. Na Bíblia diz: tudo aquilo que você semear, você ceifará, que é a mesma coisa. Se a pessoa tem a oportunidade, enquanto está viva, de se encontrar com Deus e ela rejeita, ela não quer, como Deus vai ter misericórdia dela no último dia? Como Deus no final vai querer salvar ela se ela não quis ser salva? Todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em muitos lugares, principalmente aqui no Brasil, vamos dizer no Brasil inteiro, a palavra de Deus é pregada. Só que muitos são aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Muitos são aqueles que colocam outras coisas em primeiro lugar. Alguns dizem assim: eu sou novo ainda, o que eu quero saber de servir a Deus? Outros dizem assim: eu tenho saúde, o que eu quero saber de servir a Deus? Mas quando eu vou para a Bíblia diz assim: lembra do Senhor enquanto você é novo, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto você pode achar. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Se você for analisar, catalogar de uns dias para cá, as pessoas que estão descendo a sepultura, morrendo, está sendo feito velório, sendo enterrada, quantas pessoas novas, quantas pessoas de boa de idade, quantas pessoas adolescentes, quantas crianças, quantos adultos, quantas pessoas que nem chegaram, vamos dizer, à terceira idade, descendo a sepultura, quantas? E aí a pessoa diz assim: não, eu ainda sou novo, o que eu quero saber de servir a Deus? A Bíblia vai dizer: não presumas o dia de amanhã. Como você vai saber o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos? Quem sabe? Deus sabe. Eu não sei. Daqui 5, 10 minutos, pode chegar o convite, pode chegar o servo dizendo: vinde as bodas. E aí? O que vai ser dos que ficarem para trás? O que vai ser daqueles que ficarem para trás? Quando eu olho para esse texto aqui, me vem isso ao coração e eu preciso transmitir para a igreja. A oportunidade de estar preparado, se encontrar com Deus é hoje. A oportunidade de se arrepender e voltar o seu coração para Deus é hoje. Amanhã pode não dar tempo. Amanhã pode não dar tempo. Por que, pregador? Todas as pessoas que desceram a sepultura, quem sabe acordaram, trabalharam durante o dia, depois aconteceu alguma coisa, a pessoa desceu a sepultura. A vida, minha e sua, como diz o bispo, é uma linha na tesoura de Deus. Deus cortou, acabou a vida. Já disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A qualquer momento, eu e você podemos perder a nossa vida. Mas se eu e você somos pessoas que cremos em Jesus,
Se eu e você somos pessoas que cremos nessa palavra, se eu e você somos pessoas com o nosso coração voltado para Deus, não temos que se preocupar com a morte. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Paulo escreveu dizendo que nós estamos vivos. Não vamos primeiro do que os que já morreram. Os que morreram vão primeiro. A Bíblia diz, aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles vão primeiro. Ou seja, se você estiver vivo ou se você estiver morto, quando Jesus voltar, quando você for se encontrar com Ele, você vai ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Ei, muitas das vezes o ser humano, como esse aqui da primeira desculpa, se preocupa tanto com bens materiais, com coisas da terra, com dinheiro. Mas a minha Bíblia vai contar em Marcos capítulo 8, verso 35, se não me falha a memória, acerca do homem. Muitas das vezes vocês já ouviram falar. Jesus contou uma parábola. Tinha um homem que ele teve uma plantação muito abençoada. A plantação dele rendeu muito, a ponto dele não ter nem onde guardar o tanto que a plantação rendeu. E se rendeu muito, muito dinheiro também. A Bíblia vai dizer que ele disse, eu vou acabar com o meu celeiro, vou fazer um celeiro maior, e vou guardar minhas novidades, a minha plantação, a minha colheita. Tudo bem até aí. Só que aquele homem era uma pessoa que estava com o coração voltado só para os bens materiais, como esse homem aqui nesse texto. E a Bíblia vai dizer que a voz do Espírito falou com ele, louco, nessa noite pedirão a tua alma. Para quem será? Para quem está preparado? De nada adianta o homem ser rico das coisas da terra e ser pobre das coisas do céu. De nada adianta, por quê? Porque você acha que o que Deus tem para a vida do ser humano é só sofrimento na terra, é só dor, é só luto, só traição, pagar boleto, sofrer com enfermidade, sofrer aqui em momentos difíceis, passar frio como nós estamos passando aqui nessa noite, pouco, mas estamos. Será que é isso que Deus tem para você? Não. Tem um céu de glória nos esperando. Tem umas bodas nos esperando lá na presença de Deus. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. E um dia nós vamos participar das bodas do Cordeiro lá na glória. Mas para isso, temos que voltar o coração para Deus. Pregador, quem é aqueles que podem voltar o coração para Deus? Olha para esse texto aqui. Aqueles que eram escolhidos não foram. E o pai de família, o que ele fez? Ó, sai por aí depressa, pelas ruas, pelos bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Quem é essa categoria de gente, pregador? O povo que a sociedade despreza. O povo que todo mundo vira as costas. O povo que todo mundo deixa de lado. Ei, eu tenho uma palavra para o teu coração. As pessoas da terra podem te desprezar, mas Deus não te despreza. As pessoas da terra podem virar as costas para você, dizer para você não tem jeito, mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para falar, tem jeito para tua casa, tem jeito para tua vida. Ei, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Mandou chamar os cegos, os aleijados, os pobres, para estar na ceia. Para estar na ceia dele. E os convidados ficaram de fora. Os convidados ficaram de fora. Na quinta-feira, fui na cidade de Bitinga pregar e Jesus me deu uma mensagem em Lucas 13, mesmo em Lucas, dizendo assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos quererão entrar e não poderão. O que significa isso? Tem pessoas que enquanto está viva, quando tem oportunidade, não quer saber de buscar. E vai chegar o dia que vão se arrepender e não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Esses homens aqui, a Bíblia vai dizer aqui, ó, se encheu lá os lugares lá dos pobres, os aleijados, os mancos e o cego. E disse o Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e forças a entrar, para que a minha casa se encha. A Bíblia vai dizer, contar acerca de João Batista, e entre outros exemplos, como o centurião de Cafarnaum, e você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer ali que João Batista, na beira do Jordão, foi pregando uma palavra, o batismo de arrependimento. E certa feita Jesus vai falar assim, ó, João pregava aí a palavra, e vocês não creram. Vocês que eram os escolhidos não creram, mas as prostitutas, os publicanos, os pecadores creram e vão entrar na frente de vocês no reino do céu. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer acerca do centurião de Cafarnaum, o homem que não era crente, não, o homem que não conhecia a palavra, mas o homem que creu em Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele teve um problema na tua casa. Vocês conhecem a história? A Bíblia vai dizer que um servo na casa dele ficou doente, paralítico, violentamente atormentado. Ele foi até Jesus de manhã e disse assim, mestre, na minha casa eu tenho um servo paralítico, violentamente atormentado.
E ele recebeu a resposta de Jesus que qualquer um aqui nessa noite queria. Jesus disse: eu irei lhe dar saúde, e ir até a casa dele, trazer saúde na casa dele. Mas aquele homem usou de uma coisa que chama a atenção de Deus de uma maneira sobrenatural: a fé. Senhor, não precisa ir na minha casa não, diz somente uma palavra e meu criado sarará. Por que você está falando isso, pregador? Não é o tema da mensagem, você vai entender. Jesus vai dizer: nem mesmo em toda Israel. Quando ele diz nem mesmo em toda Israel, nem os 12 discípulos, nem João Batista, nem ninguém ali, eu encontrei tanta fé como desse homem ímpio que não conhece a palavra. Por que você está dando toda essa volta, pregador? Para que você entenda. Muitas das vezes aquele que está lá fora neste momento de uma sarjeta, muitas das vezes aquele que está lá fora, quem sabe, uma biqueira, em um boteco, quem sabe no fundo do poço, na miséria, pode conhecer a palavra, se converter e entrar no céu. E aqueles que muitas das vezes estão aqui não fazem conforme diz a palavra, ficar de fora. Os convidados ficaram de fora, os que não eram convidados foram para sempre. Foram. Ei, o ser humano quando vem diante de Deus, não importa a maneira que ele vem, Jesus Cristo opera na vida dele, muda a vida dele e transforma ele. A Bíblia vai dizer, lá nas cartas de João, no final da Bíblia, que o coração acusa o ser humano. O coração diz para o ser humano assim: você fez isso, você fez aquilo. Para quê? Para autocondenar você mesmo. Para te autocondenar. Para quê? Para que você não busque a Deus. Para que você não se acha digno de buscar a Deus. Mas eu pergunto, quem é que é digno? Eu sou o primeiro que não sou. Eu sou o primeiro aqui que não sou digno de buscar a Deus. Se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça, se não fosse o amor de Deus por minha vida e pela sua vida, o que seríamos de nós? A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos da glória estão. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Eu e você não merecemos, e um dia está lá na ceia com o Senhor, mas porque nós cremos nele, e a graça dele nos alcançou, um dia nós estaremos lá. Glória a Deus. Ei, o ser humano, independente da maneira que ela chega diante de Jesus, Jesus muda a vida dele, Jesus sara suas feridas, Jesus dá um banho nele com o seu sangue e limpa as suas vestes que estavam sujas de pecado. E como foi lido aqui em Apocalipse 21, dá um linho fino, resplandecente, claro. A Bíblia diz lá em Isaías 1,18: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão branco como a neve. O que significa isso? Jesus perdoa os seus pecados. O ser humano diz para si mesmo assim: eu não posso estar na casa de Deus, eu não posso estar na presença de Deus. Por quê? Porque eu não sou digno. Aí eu olho para esse texto, o pai de família mandou chamar os cegos, os pobres, os leprosos, os aleijados, mandou chamar os doentes para estar na presença dele. Ei, grande a obra que Deus tem na vida do ser humano para fazer. Grande a obra que Deus tem para fazer na vida do ser humano. E Jesus só não vai fazer na vida daqueles que não quiserem. Porque se você nessa noite que ouve esse pregador simples pregar, voltar o teu coração para Deus e entender que Deus quer te salvar, que Ele quer te curar, que Ele quer te libertar, que Ele quer mudar a tua vida, que Ele quer que você um dia esteja com Ele lá na glória, ainda que eu e você não mereçamos, Ele vai fazer. Ele vai. Ele vai. Eu olho aqui para esse texto aqui, aqueles que não quiseram, perderam a salvação. Como muitas das vezes eu já ouvi pregadores grandes falar, se tem um pecado que não tem desculpa, é a ingratidão. Há um pecado que não tem desculpa, é a ingratidão. Por quê? Porque se uma pessoa adultera, pode falar: adulterei por isso e por aquilo. Se uma pessoa mente, fala: eu menti por isso e por aquilo. Se uma pessoa rouba, eu roubei por isso e por aquilo. Mas essa pessoa vai responder o quê? Por que você agiu um ato de ingratidão? Uma pessoa vai responder o quê? Vamos supor, a irmã Eude fez o bem para mim. A irmã Eude fez só o bem para mim. Eu venho, faço mal para ela, sou ingrato com o que ela fez. Ela fez para mim, eu falo para ela assim: eu não pedi para você fazer nada, sou ingrato com ela. Que desculpa eu tenho para fazer isso? Que desculpa? É o que o ser humano faz quando ele vira as costas para Deus. Por que, pregador? Porque a minha Bíblia diz, em João 19, que Jesus, por mim e por você, sofreu.
Por mim e por você, colocaram um pano na cabeça dele, batia nele e falava, profetiza quem foi que te bateu. Por mim e por você, colocaram uma coroa de espinhos, não de ouro, não de prata, não, de espinhos. Furava a cabeça dele e o sangue escorria. Por mim, por você. Por mim e por você, foi amarrado as suas mãos num tronco, foi chicoteado, 39 açoites. Uma quarentena de açoite menos um por mim e por você. E se você for estudar, esses 39 açoites que ele recebeu dão uma quantidade enorme de cortes nas costas dele. Sabe o que fizeram com aquele monte de corte? Não passaram remedinho, colocaram um pano nas costas dele, uma roupa, e depois, ó, puxaram o pano. Já puxou um gás de uma ferida? Dói? Imagina quantas feridas tinha nas costas dele. Por mim e por você. Por mim que está aqui e por aqueles que estão lá fora. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus caminhou carregando uma cruz pesada, não pesada por causa do peso da madeira, pesada porque ali estava o pecado de toda a humanidade naquela cruz. Jesus estava carregando aquela cruz ali, e Satanás torcendo para ele desistir, torcendo para ele negar, torcendo para ele desistir, mas ele foi até o fim, por mim e por você. Por mim, por você, por cada ser humano que está neste mundo, nessa terra. Independente dos erros, independente das falhas. Por quê? Porque Jesus não vem pelos perfeitos. As pessoas dizem lá fora assim, ó, igreja é lugar de gente perfeita. Nunca foi. Se foi, eu tenho que me retirar. Nunca foi. Igreja é lugar de pessoas pecadoras que teve um encontro com Deus, estão buscando melhorar cada dia mais. Igreja é lugar de pessoas que entraram na presença de Deus de uma maneira terrível, quebrada, falida, machucada, suja. E Jesus pega com a sua misericórdia, limpa as suas feridas, cura as suas enfermidades. A Bíblia vai dizer que não necessita de médico os que estão bem, os que estão são, mas os que estão doentes. Jesus disse, eu não vim para os justos, não vim para os santinhos, não vim pelos certos, eu vim pelos pecadores. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que Deus não tem prazer da morte do homem na incredulidade. Antes, Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Se não me falha a memória, Ezequiel 18, Jesus disse pela vida do profeta Ezequiel, Deus falou, eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que eles venham se arrepender. Ei, a vontade de Deus é que todo pecador se salva, por quê? Porque cada pecador foi pago um preço muito grande. Foi pago um preço muito grande por cada pecador, por cada um, independente do que fez, independente do que errou. Bebia, usava droga, traficava, fazia isso, fazia aquilo, prostituía, adulterava, jogava, mexia com bruxaria. Por cada um desses pecadores, Jesus morreu. E a gente na Bíblia vai encontrar um Jesus que, em vez de apontar o dedo para a mulher adúltera, disse, ninguém te condenou, tampouco te condeno. Vai em paz, porém, não peques mais. Nós encontramos na Bíblia um Jesus tão maravilhoso, tão amável. As irmãs muitas das vezes cantam, né, irmã Neuza? O rosto de Cristo. Como eu queria saber como era o seu rosto, sentir as suas mãos. Já pensou o rosto amável que Jesus tinha? O homem que todo o amor de Deus estava ali nele. Lá naquela cruz, carregou aquela cruz pesada, subiu até o Gólgota. Foi colocada a cruz no chão, foi presa a mão esquerda, a mão direita, os dois pés um em cima do outro. Se já tinha sangrado um monte até chegar lá, em cima da cruz sangrou mal um pouco. Por mim e por você. E a Bíblia diz que a hora nona, às 3 horas da tarde, disse, está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito por mim e por você. Ele era santo, ele não podia morrer. Porque você deu toda essa volta e falou da crucificação. Porque que desculpa o ser humano vai ter quando chegar diante de Deus e dizer, eu não creio em Jesus, eu não aceitei Jesus. Que desculpa, que ingratidão. O ser humano vai para o inferno por ingratidão, por não querer a Deus, por não querer Jesus. O ser humano vai perder a salvação por isso. Por quê? Porque a salvação é para todos. É para todos. Para os que estão perto, para os que estão longe, para os que estão aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Ásia, na Oceania. Oh glória! A salvação é para todos no mundo. Deus amou o mundo. Glória a Deus, aleluia. O que é preciso, pregador, para ter esse Jesus na minha vida? Crer no seu coração. Glória a Deus. Que Deus o ressuscitou dos mortos. E
a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor. Eu não preciso nessa noite falar assim, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Não. Você precisa dentro do seu coração crer e entregar a sua vida para Ele. Você precisa dentro do seu coração crer e saber que Ele tem uma obra grande na tua vida. Você tem que dentro do seu coração entender que se o homem te despreza, Ele não te despreza. Que se o homem vira as costas para você, Ele não vira as costas para você. Você tem que entender que quando os amiguinhos que estão juntos te largam e deixam você sozinho, a mão dele vai estar estendida para você. Ele disse: eis que te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Oh, glória. Ei, a misericórdia de Deus te alcança nessa noite. Olha para esse texto aqui. Olha para esse texto aqui nessa noite. Vai aí atrás dos pobres. Jesus não está interessado em dinheiro, não. Jesus não morreu na cruz para deixar ninguém rico, não. Jesus não morreu na cruz lá para que ninguém venha ter carro, moto, dinheiro, não. Bens materiais é bom, mas não. Ele morreu na cruz para salvar a alma do mais vil pecador. Ele morreu lá, se entregou lá, preparou as bodas, e para essas bodas vai aqueles que creram, se arrependeram. Sabe o que diz a Bíblia em João, capítulo 1, verso 12? Todos aqueles que creram no seu nome, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Não pela vontade do homem, não pela vontade do sangue, mas de Deus. Oh, glória! A vontade de Deus é que o ser humano se arrependa, entregue a vida para Ele e o siga. O siga. Seguir a Jesus muitas das vezes pode ser que não seja fácil. Eu não vou dizer que é só vitória, é só milagre, não. Tem momentos difíceis, mas vale a pena cada momento difícil. Vale a pena passar por cada momento difícil com Ele, porque momento difícil com Jesus você vence. Glória a Deus, aleluia. Está escrito na Bíblia, 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito lá em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Você tem valor para Deus. Ei, você ainda tem oportunidade, entrega a tua vida para Jesus. Você ainda tem oportunidade, abre o teu coração para Ele e entenda. Se aqueles que foram convidados não querem, você pode querer e pode entrar diante deles no reino do céu. Aqueles judeus pensavam assim, nós somos importantes, nós somos bons, por quê? Porque nós damos dízimo, porque nós vamos para a igreja. E sabe o que eles eram? Soberbos, arrogantes. Pensava que era alguma coisa, como ontem no culto de Santa Ceia eu estava falando, não é sapato novo social, roupa social que salva não. O que salva é o seu coração voltado para Deus. O que salva é a pessoa se humilhar diante de Deus. Ei, soberbo, Deus abate. Arrogante, Deus abate. E humilde, aquele que se humilha, Deus exalta. Vocês conhecem na Bíblia aquela parábola? Chegou ali o religioso dizendo, eu dou dízimo, 2 vezes por semana eu jejuo. Chegou o religioso lá dizendo lá, eu sou isso, eu sou aquilo, eu. Quando o seu eu aparece, o nome do Senhor não é glorificado. Aqui na hora da Santa Ceia que o Espírito Santo estava falando comigo, você sabe para que serve o pregador? O pregador serve para levar uma mensagem para a glória de Deus. Sabe para que serve a mensagem que desde quando eu comecei com meus 12 apóstolos, sabe para que serve? Trazer um povo para Deus, para eles verem a glória de Deus, não a glória do pregador. Não é porque eu estou pregando aqui que eu sou melhor que ninguém, não. A Bíblia diz lá que aquele fariseu está lá se exaltando, e de repente chegou o publicano, o que é desprezado pela sociedade, o que é desprezado pela família. Chegou lá o que é desprezado por todo mundo. Chegou lá aquele homem que era considerado traidor. Chegou diante de Deus dentro do templo e disse, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima, não sou digno de olhar para o céu. Começou a se humilhar diante de Deus. E Jesus disse, esse voltou para casa justificado. Esse voltou para casa justificado. Quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos um Jesus pobre e humilde. Quem falou isso? Zacarias. O profeta Zacarias profetizou que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que morreu na cruz, não vem em carro importado, não vem em cavalo branco, não. Quando ele veio à terra, não veio, não. Não vem em carruagem, não vem com vestes reais, não. A Bíblia diz em Zacarias 9:9, o seu rei vem, Jerusalém, pobre, humilde e assentado sobre um jumentinho, um animal de carga. As pessoas conhecem aqui que os católicos enfatizam aqui como Domingo de Ramos, é Mateus 21 na Bíblia.
Jesus vai entrando na cidade de Jerusalém, as pessoas começam a jogar ramos e começam a dizer: Hosana, Hosana, bendito que veio em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Glória a Deus. Por amar a sua,